Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui mais uma vez para a nossa videoaula de hoje, né? A nossa quinta lição que diz José, um jovem fiel a Deus. Eu particularmente eu amo a história de José, então para mim vai ser um prazer passar sobre este aprendizado para vocês neste dia. Mas antes de a gente começar a nossa videoaula da nossa quinta lição de hoje, vamos estar orando ao Senhor? Feche seus olhinhos nesta tarde, nesta manhã. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nesta hora, meu Deus. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por nos guardar, meu Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Deus continua nos livrando, nos protegendo de todo o mal. Guarda cada criança, meu Senhor, cada família. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o nosso memorizando, que está lá no livro de Salmo, capítulo 33 e o verso 18, que diz: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Esse é o nosso memorizando da nossa quinta lição, com o título José, um jovem fiel a Deus. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar da história de José, mas é uma história que conta a história, né, de a família de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó foi o pai de José. E a mamãe de Jacó foi quem? A nossa irmã Raquel. Né? Então, José era um filho amado de Jacó. Não significa que Jacó não amava seus outros filhos. Né? Vocês sabem quantos filhos Jacó teve? Jacó teve 12 filhos e uma filha. Né? Então, aí está as 12 tribos, né? Quando foi dividida as 12 tribos foram os filhos de Jacó. Né? Então, a família de Jacó era uma família muito grande. Só que José, ele era filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. Então, por isso, Jacó, ele amava José. Mas também porque José era filho da sua velhice. Né? Jacó já foi ter José quando ele já era bem idoso, né? Então já era de muita idade. Então por isso Jacó amava muito a José. E José, ele era um filho obediente, um filho fiel a Deus, temente a Deus. E Deus deu um dom a José, né, que os seus irmãos ficaram com muita inveja de José. Que dom foi esse? O dom de sonhos, né, de sonhar algo que iria acontecer. E um certo dia, José teve um sonho que 11 estrelas e o sol se inclinava para ele. Né? Então, José ficou tão feliz com aquele sonho que, por mais que ele não soubesse a interpretação naquele momento, ele queria dividir com seus irmãos. Né? E no momento que ele dividiu aquele sonho com a sua família, os seus irmãos ficaram com raiva de José. Né? Então, qual foi a interpretação do sonho de José? Né? O que quis dizer o sonho de José? Nós vamos ver mais lá na frente. Mas já de antemão, o sonho de José significava o quê? Que um dia os 11 irmãos de José e mais o seu pai iriam se prostrar diante dele, pela misericórdia de Deus, é claro, né? Então, os irmãos de José ficaram com tanta raiva de José, com tanta inveja, que foram para o pasto apacentar as ovelhas, né? E como Jacó não confiava muito nos seus filhos, mandou que José, que era obediente e fiel a Deus, fosse ver o que os irmãos estavam fazendo no pasto. Né? Então, quando José assim ouviu o mandamento do seu pai, ele assim obedeceu e foi, né, ao encontro dos seus irmãos. E quando José chegou assim do alto monte que os seus irmãos ouviram, né, os irmãos de José começaram a tramar contra a vida de José. O que foi que os irmãos de José tramaram contra a vida dele? Né? Um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa, e chegou até um dizer que queria matar José. Que coisa, né? Um próprio irmão querer matar o outro. Né? Mas assim, um dos seus irmãos, chamado Rubem, não deixou que esse plano viesse além. Né? Então ele deu um palpite, né? Vamos cavar, ali tem um poço, vamos jogar ele lá dentro e deixar ele lá. Né? E assim os irmãos de José fez. Jogaram José lá dentro do poço e deixaram-o lá.
achando que ele iria morrer naquele poço, né? Mas José amanheceu o dia e José não morreu naquele poço. E os irmãos de José fizeram uma coisa mais dolorosa ainda, né? Estavam passando uma caravana de ismaelitas, né? E ali os irmãos de José resolveram vender ele por 20 moedas de prata, né? Que tristeza, né? Então os irmãos de José venderam ele por 20 moedas de prata e ainda mentiram para seu pai, né? Pegaram a túnica, porque José tinha ganhado uma túnica muito linda do seu pai. E naquela época, só quem ganhava a túnica eram os primogênitos. E José não era primogênito, né? Primogênito significa o primeiro filho. E então Jacó, por amar tanto a José, fez uma túnica bem colorida e mandou dar para José. E deu para José. Então os irmãos ficaram com mais raiva ainda dele e arrancaram a túnica, né? Venderam ele para o grupo de ismaelitas que passavam por aquele local onde eles estavam. Mataram um cordeiro, sujaram a túnica de José, né? Com o sangue daquele animal e assim levaram para seu pai e falaram para seu pai Jacó que José tinha sido comido por um bravo leão. Então a dor tomou conta do coração de Jacó. Mas as promessas de Deus só estavam para se cumprir na vida de José e de toda a sua família. Né? Chegou um tempo que quando José foi vendido para os ismaelitas, chegando lá no Egito, ele foi vendido para Potifar. Né? E aí na casa de Potifar, tudo que José colocava a mão prosperava, porque José, tudo ele fazia na direção de Deus. Então tudo prosperava, onde ele tocava prosperava, o que ele fizesse prosperava. Né? E a esposa de Potifar começou a gostar de José. Né? E ela achava que José era igual a todos os homens que ela conhecia. Só que José era diferente. José tinha a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então a mulher de Potifar começou a tramar contra a vida de José, né? Dizer que José estava gostando dela e tal. Só que José, ele não deixou se corromper. Ele preferiu largar sua túnica como prova do que ele se corromper com a mulher de Potifar. Então a mulher de Potifar ficou com muita raiva de José e mentiu para seu marido dizer que José tinha atacado ela. Então Potifar, por mais que ele acreditasse em José, ele também acreditou na sua esposa e mandou prender José. Mas as misericórdias do Senhor era tão grande na vida de José que naquela prisão ele conquistou o coração do chefe que tomava conta daquela prisão. Né? E ali José ele conheceu o padeiro e o copeiro do rei Faraó. Né? E quando aqueles dois homens tiveram um sonho, o único capaz de interpretar aquele sonho foi José. Né? E quando Faraó mandou libertar aqueles dois homens, José falou para eles que não era para eles esquecer de José, né? Naquela prisão. E um dia Faraó teve um sonho. Ninguém naquele reino conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Foi aí então que um daqueles homens se lembrou de José, que José interpretou o sonho deles na prisão. Né? Então falou para Faraó sobre José. E então Faraó mandou chamar José, né? E só José foi capaz de interpretar o sonho de Faraó diante de todas aquelas pessoas do reino. Né? Então José ele foi muito mais abençoado porque o Faraó ficou tão feliz dele ter conseguido interpretar o seu sonho, né, com tanta perfeição que Faraó o nomeou governador do Egito. José tinha todos os direitos naquele lugar, só não podia mandar mais que Faraó no trono. Né? Então aí começou mais e mais as bênçãos do Senhor sobre a vida de José. Né? José ouviu dizer que toda a terra e região estavam passando por um momento de fome, de seca, ninguém tinha comida mais, somente o Egito, porque José tinha mandado reservar, né? E olha aí o sonho que ele teve há uns anos atrás, antes de ser vendido pelos seus irmãos, né? Chegou um dia que os irmãos de José foi para o Egito buscar alimento. E quando chegou lá, quem os encontrou?
né? José. Só que os irmãos de José não conheceu José, mas José conheceu seus irmãos. Né? Então José começou a tramar assim, né? Porque ele queria o seu irmão mais novo, Benjamim, lá com ele, queria saber se o pai ainda estava vivo, porque já tinha se passado muitos anos. Então José não sabia se o seu pai ainda estava vivo. Né? Então, passado um tempo, José pegou e mandou chamar o seu pai, né, para poder estar ao Egito. E a emoção tomou conta da família de José. Então, queridos, o que a lição de hoje quer falar para vocês, né, que José foi um jovem fiel. Né? O objetivo da nossa lição é encorajar vocês a ser fiel ao Senhor em qualquer situação, em qualquer adversidade que você venha enfrentar. Né? Sabemos que os dias são maus, mas o Senhor, ele permanece fiel para nós.